Fala galera, beleza? Eu sou Eduarda Toledo e esse é o primeiro episódio do Todos por Um. Nós lançamos uma enquete nas redes sociais para saber quais temas vocês tinham mais interesse e o mais votado foi mergulhando na palavra. Por isso, nós decidimos criar uma série de 4 vídeos sobre esse assunto que vão ser lançados a cada 15 dias. Então fica atento para não perder nenhum, beleza? E para me ajudar nessa missão, nós vamos convidar pessoas muito especiais que entendem super desse assunto e têm muito para dividir com a gente. Para lançar o programa, iniciar esse primeiro episódio com tudo, nada melhor que ele. Formado em Direito, conselheiro tutelar, pai, esposo, líder da Alexandre Silva. Oi Duda, oi pessoal, que alegria estar com você aqui nesse primeiro episódio do Todos por Um. Tenho visto um mover de Deus muito grande no meio da nossa juventude e eu fico feliz de estar inserido nesse meio. Não foi em vão, né, que na pesquisa a nossa galera aí optou por esse tema tão relevante que é mergulhando na palavra. A minha expectativa é muito grande, eu acredito que Deus vai alcançar e tocar muitas vidas. Parabéns, que Deus abençoe vocês. Não sei se tu teve essa mesma ideia, mas quando eu vi que esse tinha sido o assunto mais votado pelo pessoal, eu vi que o quanto a nossa geração está sedenta por mais de Deus, querendo mergulhar em conhecimento sobre o reino e, sem dúvida, a leitura bíblica é um passo importante para isso. Bom, para esse primeiro episódio eu quero te perguntar uma coisa. Você conhece esse livro? O primeiro passo para mergulhar na palavra é entender que a Bíblia é uma narrativa do reino, uma obra totalmente inspirada por Deus e não só um livro moral. Partindo disso, Ale, eu já te lanço a primeira pergunta. Se alguém chegasse hoje em ti, uma pessoa que nunca teve acesso ao cristianismo, e te perguntasse sobre o que é esse livro, como tu descreveria a Bíblia para ela? Então, boa pergunta, né, Duda? Bom, para mim, a Bíblia, se fosse explicar para alguém, dizer que a Bíblia é um grande manual de vida. É a água para o sedento, é o pão para o faminto. E eu, pensando nessa pergunta, me veio um momento que eu vivi na universidade, na frente de um professor meu, lá em 2011, na primeira disciplina, Introdução ao Curso de Direito. Era um professor, um doutor na área, filósofo, e ele se apresentou com seu currículo vasto, né? Citou várias obras de grandes filósofos, Hegel, Nietzsche, Tomás de Aquino, e foi citando filósofos. De repente ele abriu um parênteses para dizer assim, só que eu tenho um livro para indicar para vocês, para a turma de Direito com 60 acadêmicos. E esse livro, ele é um manual, mudou minha vida, mudou a maneira de eu pensar. Eu fiquei pensando, que livro deve ser esse? De repente ele diz, olha, eu sei que muitos dos senhores não vão ler esse livro que eu vou indicar, mas um dia vocês lerão. É a Bíblia. Um professor, um filósofo, indicando para os acadêmicos ler a Bíblia. Então a Bíblia não é apenas um livro moral, religioso, é um manual de vida. Eu entendo assim. Nossa, imagina tu na hora quando viu... Eu quase dei glória na sala de aula. Glória a Deus. Um erro que muita gente comete, eu acho, é ver a Bíblia como livros separados, totalmente assim, distintos um do outro. E, na verdade, se a gente parar para ler ela do início ao fim, a gente vai perceber que é uma história sendo narrada por vários acontecimentos. Em uma palavra, qual é o tema central da Bíblia, na tua opinião, e por quê? Cristo, Jesus. Jesus é o tema central de Gênesis a Apocalipse. Tanto que ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele está na criação com o Pai e está com a igreja no arrebatamento. Então a Bíblia, como você já falou, ela não são vários livros, ela é um livro que trata de um assunto, a redenção do filho com seu pai, o reencontro, né? o ligar o homem novamente com o pai, aproximar o homem com o pai. Então eu vejo que a figura central da Bíblia está nisso, a redenção na pessoa de Jesus, o Cristo, o Messias. E tipo, a gente às vezes esquece disso, parece, né? Porque algumas pessoas cometem o erro, digamos assim, de ver a Bíblia apenas como um recurso emocional. Tipo, leem só o versículo do dia, quase como um horóscopo e tá ótimo. Só que, pra ti, assim, qual o problema da gente recorrer à palavra apenas em busca de trechos que tragam alívio para algumas situações assim que a gente está passando? É tipo pessoas que deixam a Bíblia aberta, né? Diz assim, estou protegido porque a Bíblia está aberta, né?
Salmo 91, né? Então, assim, eu vejo assim que a pessoa que se socorre, às vezes, só no momento de determinada situação emocional, como você citou, eu vejo o perigo de a pessoa pensar que a Bíblia só tem resposta para isso. E, na verdade, a Bíblia tem resposta para isso, sim, mas não somente para isso, para tudo, né, Duda? Eu vejo, então, assim, que se a gente se socorre de buscar a Deus através da sua palavra, da Bíblia, né? No momento emocional nosso, nós vamos estar relacionando Deus como nosso psicólogo, né? E não como nosso pai, aquela pessoa que está presente todos os dias conosco, querendo se comunicar conosco. Então, eu vejo que a Bíblia é muito mais do que apenas buscar uma palavra de alento, de conforto. Ela é um canal, é uma maneira de Deus se comunicar com nós, seres humanos. Normalmente o pessoal até esses que abrem a Bíblia, deixam lá abertas, falam que é a palavra de Deus. A gente fala muito que a Bíblia é a palavra de Deus, mas a gente tem uma dificuldade de viver sobre essa verdade, né? A gente quer que Deus fale com a gente, mas normalmente através de um profeta, de um ex que te digo. E o problema é quando isso vira uma forma de terceirizar o nosso relacionamento com Deus, né? Tipo, o famoso Moisés, suba no meu lugar. Eu acho que no momento que a gente realmente entende que ela é a palavra de Deus, o simples fato de abrir a Bíblia e ler, a gente já vê que é Ele falando com a gente. Afinal, a palavra é inspirada por Ele, né? Então, já teve algum momento, assim, durante essa tua caminhada cristã, que Jesus falou contigo, assim, através da palavra e te marcou muito? Sim, Duda, eu tive muitos momentos, assim, de mergulhar e ter um contato muito próximo com Deus, lendo a palavra de Deus. Minha esposa às vezes diz que eu sou cético, porque às vezes eu examino uma determinada profecia e tenho às vezes dificuldade de acreditar, porque eu penso que tudo que Deus tem para falar conosco está na sua palavra. Né? Não que a gente não acredita, eu acredito nos dons de Deus, acredito muito nos dons de Deus. Mas as minhas maiores experiências de ouvir Deus falar, sem sombra de dúvida, foram através da Bíblia. E uma em especial, Duda, já que tu pediu assim, né? Eu vou ler aqui no celular porque fica mais fácil a leitura. O versículo de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14, que diz assim, ó, vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo. Porque isto quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver que sofrer, que não seja por assassino, por ladrão, criminoso, ou como aqueles que se intrometem na vida dos outros. Mas que se alguém sofrer, que seja como um cristão, não se vergonhando, mas agradecendo a Deus o fato de ser chamado por este nome. Esse versículo Deus falou comigo na minha conversão, né? Porque hoje essa juventude, quem sabe, não tem a perseguição que nós tínhamos há 25 anos atrás, que pelo fato de você ser cristão, aceitar Jesus, você era ridicularizado perante os outros amigos, era esquecido, era chacoteado. Foi quando Deus falou muito forte comigo, né? Que eu seria um bem-aventurado se fosse envergonhado por ser chamado de cristão, por ser chamado de uma pessoa que resolveu entregar a sua vida para Jesus. E logo depois dessa experiência eu tive um encontro fantástico com Deus, uma experiência assim que não tem palavras que eu possa discriminar ou expressar aqui, da maneira como Deus me encontrou através dessa palavra. E a partir desse momento, né, eu nunca mais tive dificuldades de enfrentar uma oposição pelo simples fato de eu ser cristão, de eu servir a Deus. Então, são palavras que ficaram gravadas no meu coração. Nossa, isso é muito bonito, porque prova que a palavra ela tem as respostas para todos os momentos, né? Imagina, uma parte ali falou contigo de uma forma tão forte, tão grande, que ficou marcado para ti para sempre. E não só, ficou no teu coração, mas fez com que tu mudasse a forma de ver as coisas, né? Bom, galera, chegamos ao fim desse episódio. Eu aprendi bastante, espero que vocês também. Se tu estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, aproveita agora para se inscrever no canal da e comenta, compartilha com as pessoas que tu gosta, curte. Se tu tiver alguma experiência também igual a Lê, que Deus falou com você através da palavra, comenta aqui embaixo pra gente saber, tá bom? E compartilha esse conteúdo nos seus stories, que a gente quer ver, marca e deixa você ser usado para abençoar outras pessoas. Ale, muito obrigada pela tua participação. Se despede aí da galera.
Obrigado, eu que agradeço, Duda. Mais uma vez, parabéns. Que Deus continue abençoando muito o Departamento Jovens aqui em São Leopoldo. Obrigado, pessoal, por ter nos assistido. Até a próxima, que Deus abençoe vocês. E não percam o próximo vídeo, que vai ser com uma pessoa muito especial também, um assunto muito importante para você que quer mergulhar na palavra, tá? Siga nas redes sociais, tá aqui embaixo. Um beijo e tchau!